Mais um capítulo de Shumatsu lançou e mais uma vez parece que o Memura quer ficar enrolando ao invés de irmos logo para a luta. E eu sei, galera, eu sei que a lore é importante, mas pelo menos nesse capítulo eu tava querendo ver pelo menos duas trocas de golpes entre o Sakata e o Odin. E o que eu ganhei? Uma explicação sobre o poder do Odin. É interessante? Sim, mas não precisava existir isso. Eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar também sobre um pouco do meu descontentamento sobre a construção que o Memura fez para agora termos isso, e como eu acho que foi o momento errado de termos isso, e como que eu acho que é uma falta de necessidade disso acontecer, mesmo achando isso legal. Eu vou explicar tudo para vocês aqui nesse vídeo, falando sobre o capítulo 121 de Shumatsu no Valkyria, onde é explicado sobre esse cântico amaldiçoado do Odin. Então, se quiser, venha comigo e vamos embarcar nessa jornada para falarmos sobre esse capítulo. Bora lá! O capítulo 121 se inicia novamente na arena, onde vemos esse pé feio do Sakata, que ele não corta a unha há milênios. Essa unha parece que tá com um monte de vírus, que eu não gostaria nem um pouco de sentar ao lado do Sakata vendo essas unhas horrorosas abaixo da minha visão. E logo depois vemos que ele está com o braço realmente todo lascado graças ao cântico amaldiçoado do Odin. Mas o próprio Sakata não entende como que o braço dele tá todo lascado, ele não entendeu exatamente como é que é o poder do Odin nesse momento. Daí vemos os amigos do Sakata se perguntando como que ele ficou daquele jeito, já que o braço do Sakata resistiu até o Shutendoji. Mas vamos lá, amigos do Sakata, vocês estão comparando o Odin, o fucking Odin, com o Shutendoji, aquele bucha, aquele demônio que não aguentou um golpe desse aleatório, que eu nem me lembro o nome desse cara, que é amigo do Sakata. Eu tô com tanta nojo de estar acontecendo aqui que eu nem quero lembrar o nome desse cara. O cara tá comparando um demônio qualquer random do Japão com o fucking Odin, o pai de todos, o pai da ficção. Só em Shumatsu pra eu ver esse tipo de comparação mesmo. Daí temos o Rendo recapitulando sobre o que aconteceu no capítulo anterior. E isso é uma coisa normal, gente. Leitores no Japão pegam essa revista da Zenon mês a mês, então quem pega a revista daquele mês tem que lembrar um pouco o que aconteceu no mês passado. Então aqui é só para relembrar mesmo que o Sakata teve o braço dele dilacerado pelo hino do Odin. E daí temos essa cena maravilhosa do Odin farmando aura, e se vemos que no peitoral dele tem asas, essa versão pequena do Odin, ou a versão grande do Odin, tá fazendo esse Odin da parte de baixo ter asas, como se ele fosse realmente uma figura divina, como lá no início da rodada. Os amigos do Sumo do Raiden e os amigos lá do Lubu também estão assustados com aquele hino amaldiçoado do Odin. Tanto que também o próprio Albert Einstein disse que aquilo não é científico, aquilo vai contra a ciência. Pelas próprias palavras dele, é unscientific. Daí temos vários fazendo uma coisa meta do autor para o público, que é falar que aquilo não é uma luta. Realmente, isso não pode nem ser chamado de luta, porque tivemos o que? 2, 3, no máximo 4 capítulos de 12, onde tivemos realmente uma porradaria entre esses dois personagens. Isso realmente não pode ser chamado de luta. A Bruhid de capítulos passados falou que a luta ia começar, que a luta definitivamente ia começar a partir de agora. Cadê a luta? Eu tô me perguntando isso até agora, quando eu tô lendo esse capítulo com vocês, e também quando eu li da primeira vez. Eu tô realmente conformado com o que tá acontecendo com Shumatsu no Valkyria, desculpa. Daí temos a Afrodite falando que fazia tempo que ela não sentia esse tipo de arrepio no corpo, e vamos lá, a Afrodite é uma mulher realmente que tá na seca, porque ela viu o Odin todo bonitão, ela já ficou um pouco animada. Agora ela viu o Odin cantando, é isso. Esse é o jeito de um homem conquistar uma mulher, e esse é o jeito de um deus conquistar uma deusa. Ele é só ser bonito e cantar pra caramba, porque o Odin tem uma bela voz, diga-se de passagem. Daí o Shiva novamente se perguntando se o Odin tem algum tipo de ponto fraco, porque ele nem se mexeu e fez aquilo com o braço Sakata. Realmente, o Odin fez um feito incrível, o cara sem se mexer, ele já é invencível, o cara nem precisa se mover pra acabar com o cara. E daí vemos a Valkyria lá do Jack se tremendo toda também com aquela canção do Odin. Daí o Jack fala que não é surpresa ela estar toda assustada, porque além daquilo ser uma melodia celestial, também parece ser algo vindo das profundezas do inferno, um grito vindo das profundezas do inferno. Temos essa imagem do Odin mais uma vez formando aura. O que tá mais me fazendo querer ler essa rodada é realmente o Odin. O personagem do Odin, além de ser interessante, ele tá rendendo uns painéis bem legais que tá me fazendo gostar bastante da minha leitura. Pelo menos a arte nesse capítulo realmente me pegou para eu continuar acompanhando. Daí vamos para o Hilde reagindo ao poder
poder do Odin, nem ela sabia que aquela proporção daquele hino amaldiçoado, para ela aquilo é totalmente novo, ela não estava preparada para esse tipo de poder, mostrando que ela de fato não escolheu Sakata da maneira sábia, porque se ela soubesse que o Odin tinha esse hino, talvez ela teria escolhido outro no lugar dele, não sei, eu só tô chutando aqui. Daí vemos os corvos do Instagram todo, dizendo que aquela também é a segunda vez que eles veem aquele hino, e daí vamos para um flashback. Antes de eu reclamar desse flashback, eu quero dizer que esse visual do mundo dos gigantes e Jotunheim é um formigueiro gigante. Você pega um formigueiro das formigas mesmo e coloca isso do lado. Mas lembrando que essas caixinhas de texto provavelmente é um corvo falando, não é o narrador onisciente da obra de Shumatsu. Daí temos a explicação de como uma tentativa de acabar com os gigantes, os Jotuns, por estarem fazendo coisas cruéis com os deuses nórdicos, os deuses resolveram ir lá para Jotunheim e descer o sarrafo deles. Só que uma coisa curiosa acontece, é que eles estavam levando um massacre para cima de gigantes. Eu não acredito, a própria obra acabou de dizer que eles são explicitamente alvos dos gigantes, que os gigantes são predadores naturais dos deuses, e os deuses sabem disso e eles falam, vamos para cima deles mesmo assim. Pô, que ideia esperta, né, mano? Caraca, os deuses são realmente seres muito acima da humanidade, né? Daí temos o nosso querido Forseti, mais uma vez, ele sempre que tem um flashback na mitologia nórdica, tem que ter o Forseti. A única vez que ele não aparece em um flashback de um deus nórdico em Shumatsu no Valkyrie é no flashback do Loki, tirando isso, em quase todos os flashbacks ele aparece na mitologia nórdica do universo de Shumatsu no Valkyrie, ele tá lá. Daí temos ele mais uma vez com medo, falando que eles não deveriam ter invadido Jotunheim. Sério mesmo, Forseti? Só agora que tu percebeu isso? Que coisa, né? Mas quando tudo parecia perdido, eis que uma canção começa a ser entoada no campo de batalha. Os deuses nórdicos ficam estranhando, se perguntando de onde vinha essa canção majestosa e quem estaria cantando em pleno campo de batalha. E daí temos essa imagem maravilhosa do Forseti olhando para cima. Algumas pessoas mais maliciosas como eu podem ver essa imagem com outras percepções, mas ele só estava vendo realmente que as cabeças dos Jotuns estavam sendo explodidas só por causa do canto que eles estavam ouvindo. Então daí temos mais uma cena do Odin farmando aura com essa sombra por cima dele e as notas musicais pairando pelo ar enquanto as cabeças dos gigantes são explodidas. Alguns se mordem, outros têm o peito totalmente dilacerado, parecendo que vai se destruir de dentro para fora. Enquanto isso, Forseti se pergunta para o Odin o que está acontecendo. O futuro pai de todos responde que não é nada, afinal toda a criação tem que obedecer a ele. Daí temos então o Odin, só como deus nórdico. Nessa época que temos esse flashback, ele não era o deus supremo, esse evento fez ele se tornar um deus supremo, e temos ele com esse uniforme antigo que ele tinha. E eu vou dizer para vocês, esse uniforme que ele está usando eu achei mais legal que o uniforme que ele está usando atualmente na luta. Daí, se vocês forem ver essa imagem específica quando ele discursa para os seus aliados para eles saírem dali, vocês veem que ele não está com aquela cicatriz, aquele sinal que ele tem no olho esquerdo cotidiano que ele sempre tem quando ele está nessa forma de batalha. Eu vou fazer minha teoria de por que ele está com essa coisa no olho, mas talvez seja mais simples do que parece, tá, galera? E um detalhe, nesse momento em que os gigantes estavam sendo destruídos, os corvos do Odin filhotes que estavam ali em Jotunheim viram toda aquela situação, e esse evento não fez só os nórdicos, os deuses nórdicos seguirem o Odin, como também os corvos, porque temos essa frase dele que vocês ainda vão continuar com essa invasão, esse conflito insignificante do qual não ganhamos nada. Essas palavras sábias do Odin fez com que os nórdicos seguissem ele, assim como os corvos, mostrando que além do Odin ser super poderoso em questão de força, realmente de poder, em questão de lábia, ele é tão poderoso quanto. O que fez até o Forseti ficar meio pasmo com tamanhas palavras sábias de poder vindas do Odin. Daí vamos para Asgard em uma cena que não é uma cena seguinte a essa, só uma cena mostrando, simbolizando o Odin como o pai de todos, mas também falando que depois daquele evento o Odin se tornou o pai de todos. E o que eu acho que é essa cicatriz que tem no olho dele? Como vocês podem ver que nessa cena ele tá com essa cicatriz no olho dele. Eu acredito que isso possa ser um tipo de coroa pro Odin, uma simbolização dele ser o pai de todos, tipo, ele ser o governante dos nórdicos. Talvez essa coisa no olho dele seja só mais um símbolo de poder, um símbolo de coroa, do que realmente algo como uma cicatriz, algo assim. Talvez seja isso, ao meu ver. Ou talvez o Memura e a equipe dele só esqueceram de desenhar aquilo lá. Mas como eram muitos quadros com ele sem isso daí, acredito que não. E também temos a explicação sobre o hino do Odin, a estrofe do Eda Poético Ramaval, onde é dito que a voz maravilhosa e majestosa do Odin derreteu e manipulou o coração das donzelas gigantes. Que pode ser uma dica
pro Thor e o Loki existirem futuramente pós esse evento do Odin derrotar os Jotuns. Após esse infodump dos corvos do Odin, temos o próprio Zeus falando que ele sabia dessa grande tragédia dos Jotunars, ou o Jotun Ragnarok, mas ele também fica impressionado que os gigantes caíram para uma simples canção. Só que daí os corvos falam que quando você escuta a canção do Odin, não há mais o que você fazer, independente de quem você seja. Simplesmente você não pode resistir ao poder da canção do Odin. Só que daí a Brunhilde começa a pensar em uma forma de burlar isso, e o corvo fala: você tá pensando que se só tapar os ouvidos você escapa, né? Ele fez exatamente igual o Joseph fez na parte 2. Tipo, o cara, ele virou o Joseph em uma cena. Daí eles dizem que não há como você parar de escutar a voz do Odin, porque a canção do Odin, desse cântico amaldiçoado, fica cravado na pele, nas células. Não há como você escapar, porque é um ataque em área. Você não consegue escapar só tapando os ouvidos. É uma canção que impregna as suas células. Então é uma canção que não dá pra escapar. Não importa se o cara é fã de outro estilo de música. O Odin vai cantar e você vai ter que ouvir custe custar. É mais ou menos aquela cena de tortura do Laranja Mecânica sendo colocada em um campo de batalha. Você simplesmente vai ter que assistir, vai ter que ver tudo acontecendo. No caso do Sakata, ele vai ter que ouvir tudo acontecendo, não vai poder fazer nada, simplesmente vai ter que resistir a isso de alguma forma. Então, como que o Sakata pode burlar isso? Eu simplesmente não faço ideia. Daí fica na conta do Memura. Mas o Odin vai vencer essa luta, então eu não tô muito me importando de como ele vai criar essa desculpa pro Sakata conseguir resistir a isso. Mas tem uma coisa interessante. Alguns podem se perguntar que se o Odin pode fazer qualquer coisa com esse hino, fazer o ser que está escutando a música fazer tudo que ele quiser, tudo que ele deseja, por que ele simplesmente não falou pro Sakata, tipo, se autodestruir, tipo, só acabar a luta, aí acabou? Por que ele fez só aquilo com o braço Sakata e dane-se? O Corvo explica, então, que a canção do Odin tem que ficar um tempo ainda sendo entoada e um tempo na área, para daí sim o Odin falar pra pessoa morrer. Então não é algo instantâneo, o Odin não pode fazer instantaneamente, ele tem que cantar por um tempo essa canção, até que ele possa fazer isso. Ou seja, o Sakata agora tá com um grande relógio em cima da cabeça dele, quando chegar o momento em que o Odin simplesmente fala para o coração dele parar de bater. E daí it's over pro Sakata, tá bom? Então todo mundo tá dizendo, os corvos estão dizendo que acabou, o Zeus também fala que sem um braço, agora o Sakata tá realmente lascado. Só que daí o capítulo finaliza com a Brunhilde falando que ela ainda tem fé no Kintaro. Com essa bela página final, com o Sakata em cima e todos os humanos que perderam seus amados no campo de batalha torcendo por ele. Eu vou falar aqui, gente, esse capítulo, ele não é ruim. Ele não é um capítulo ruim, longe disso. Ele é um capítulo que tem uma explicação interessante sobre o poder do Odin, tem esse momento legal do Odin sendo reconhecido como o Deus Supremo do Reino Nórdico. É muito interessante isso. Tem essa coisa da Brunhilde ainda acreditar no Sakata mesmo, com tudo apontando que ele vai perder. Até eu tô apontando que o Sakata vai perder. Eu vou ser sincero aqui, o Memura, você escolheu o pior momento para publicar esse capítulo, porque era o momento de bora, vamos, porque no capítulo anterior também tivemos um monte de explicação sobre o poder do Sakata, sobre o Golnir, sobre um monte de coisa. E daí tivemos aquela ótima cena final do Sakata tendo o braço dele destruído e o Odin com aquela aura absurda. Sim, foi muito legal. Daí eu pensei, bom, agora vai, né? Vamos pra porradaria. Só que não. Só que a gente agora tá tendo que acompanhar um monte de explicação sobre o cântico amaldiçoado do Odin. A explicação é legal? Sim, eu achei bem bacana a explicação, não vou mentir. Eu achei bem interessante o conceito do cântico, como ele é utilizado. A primeira vez que viram o Odin usando, os corvos bebês reagindo àquilo. Eu achei interessante. Só que vamos lá, é um repeteco um pouco do flashback do Thor, só que agora no Reino dos Gigantes. O Forsyth em perigo, aparece alguém para salvar ele e o cara que salvou ele farma um pouco de aura. É basicamente a mesma coisa. E eu acho que não precisava existir esse flashback do Odin se coroando como o Deus Supremo do Norte. Não precisava isso acontecer, mas eu achei legal. Achei bacana toda a cena em si, eu achei bacana o visual do Odin com essa roupa de batalha antiga, eu achei isso legal. Mesmo assim, eu não quero mais o Memura. Chega, tá bom? Eu entendi que tu gosta do Odin, eu entendi que você amou construir o Odin barra Velk, eu entendi tudo, mas já chega, bora pra luta, vamos finalmente pra luta, vamos fazer uns 3 capítulos de porrada, daí você finaliza a luta, porque senão, essa vai ser a batalha da conversa, vai ser um discurso no Jutsu Eterno, de explicação atrás de explicação, de frase atrás de frase, o Sakata e o Odin não tem uma sinergia bacana ainda como dois personagens que estão lutando, é só, eu odeio você, eu acho você muito apelão, é isso, ô Memura, se você quer tanto assim fazer um Odin um personagem legal, faz ele na luta, faz ele ter um diálogos legais na luta, porque até agora ele teve diálogo legal em flashback, não na arena em si. Então, por favor, vamos só fazer isso, Memura e a sua equipe, vamos dar um pouquinho de amor para essa luta em questão de porradaria. É só isso que eu peço.
Eu não vou falar aqui que o capítulo foi ruim, eu só tô um pouco mesmo incomodado sobre como o Memura quis fazer agora tudo isso daqui, falando sobre isso, falando sobre esse hino. Mas ok, eu consigo aceitar, eu espero que vocês também tenham gostado desse capítulo, porque eu achei legal. Vou deixar aqui o link do capítulo para vocês também lerem, querem ler Shimatsu no Valkyrie. Tá legal, eu ainda tô na fé de que essa luta vai ter um final bacana, eu ainda torço para que ela tenha o melhor desfecho possível. O Odin tá se provando o maior destaque dessa luta, ele simplesmente é o personagem dessa luta, é o grande chamariz dessa luta. O Sakata tá só sendo tipo o POV da gente, pra gente contemplar quanto o Odin tá sendo um personagem bem legal. E torcer pro Sakata melhorar, torcer pro Odin também ficar cada vez mais interessante, torcer pra luta em se melhorar, e torcer pra que no próximo capítulo o Memura não queira explicar do porquê que o Sakata gosta de usar machados. Chega, chega, Memura, tá bom? Acabou. É isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um trevo de 4 folhas para todos vocês. Até a próxima e fui!